Bom dia, pessoal. Prazer imenso estar aqui com vocês hoje, participando desse evento super importante do Parar, tendo a oportunidade de discutir temas aí muito relevantes para a gente, falando um pouquinho sobre o que a gente vive hoje nos tempos atuais e o que a gente imagina que vai ser o futuro. A vida é esse eterno exercício de tentar viver o presente e imaginar o futuro, se preparar para ele. Então, acho que é uma oportunidade muito bacana para que a gente possa falar sobre isso. Eu sou o João Oliveira, sou diretor-geral da Volvo Cars Brasil, também sou presidente da ABIFA, que é a Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Automóveis. Então, vou falar um pouquinho hoje para vocês aqui, uma visão aí meio mista, o que eu penso às vezes um pouco como Volvo e o que eu penso também como indústria de importados no Brasil. Espero que seja muito legal para vocês, que vocês aproveitem bastante. E no final tem os meus contatos, eu estou super apto super aberto a discutir com vocês qualquer coisa que vocês queiram aprofundar, beleza? Quando a gente começa a falar sobre o mundo hoje, esse é um pouquinho o cenário que a gente já vivenciava no mundo até 2020, o começo de 2020. A gente tinha um mundo que era bastante volátil, a gente vive ciclos econômicos cada vez mais curtos e com amplitude maior, com intensidade maior, um mundo cada vez mais difícil de tratar nesse sentido, um mundo muito voltado à incerteza também, então cada vez mais difícil da gente projetar o futuro, colocando ainda mais importância em a gente ter um direcional estratégico, um norte estratégico baseado na nossa missão, nos nossos valores, no que a gente acredita como organização, para que a gente possa seguir independente das incertezas do mundo. É um mundo que fica cada vez mais complexo, porque é um mundo cada vez mais conectado, pessoas com ambições, vontades completamente diferentes entre si. Então, é complexo interpretar todo esse movimento, e é um mundo que dá para a gente dizer também que muitas vezes é ambíguo. A gente se depara com situações onde é difícil a gente criar um padrão porque as situações te puxam para lados contraditórios e acaba ficando muito difícil para a gente definir qual é a direção correta. Lembro para vocês que esse era o mundo até o começo de 2020, porque aí todos sabem, né, o assunto mais falado nos últimos quase 2 anos, a gente colocou um componente de incerteza imenso nesse mundo que já era complicado, que foi a pandemia de Covid-19. A gente viveu com ela por um bom tempo e trouxe um monte de temas que a gente não era acostumado a lidar. A gente percebe aí na indústria, né, tema extremamente falado por todos, é até redundante eu falar sobre isso. A crise de semicondutores, né? Todo mundo aqui que faz gestão de frota, que precisa repor unidades na sua frota, sabe o impacto que isso está trazendo para as operações de todos. Ao mesmo tempo, tudo te traz impacto positivo também, então quem também está desmobilizando frota sabe o impacto extremamente relevante que isso também teve na valorização de seminovos e nas transações desse tipo. Então, é mais um componente que veio com a pandemia, a disrupção das cadeias logísticas mundiais, primeira experiência que o mundo tem em parar todo mundo ao mesmo tempo, de repente. Antes a gente tinha, sei lá, num país importante uma crise, o mercado cai 20%, 30%, mas o mundo, de certa forma, continua funcionando, é só uma desaceleração. A gente nunca tinha experimentado uma parada nesse aspecto. Por isso que eu coloco uma imagem para vocês, que eu acho super emblemática de como a gente começou nessa jornada lá em março de 2020, né? Então, acho que todo mundo lembra a celebração do Papa Francisco com a Praça de São Pedro vazia, sem ninguém, mostrando para todos ali visualmente que a gente vai entrar em algo que o mundo nunca viu, né? Então, foi uma imagem super impactante. Mas o que eu quero deixar para vocês aqui como reflexão, para a gente fazer um pouquinho esse contraditório de um presente complicado versus um futuro que eu tenho que adivinhar, é que tudo na vida se transforma, vai passando, vai entrando em outras etapas, né? A gente tem
a vacinação finalmente andando já numa velocidade muito boa, a gente tem uma volta bastante interessante a uma vida mais normal, né? E aí eu trago uma outra imagem de Roma, um ano mais ou menos depois dessa imagem da Praça de São Pedro, que é a comemoração da vitória da Itália na Eurocopa. Então a gente vê que as coisas foram, de certa forma, se transformando. O que eu quero deixar para vocês com essas imagens é que, tudo bem, a gente sabe que a gente vive um presente bastante complicado, bastante disrupção nas nossas cadeias, impactos para todos nas atividades diárias, na nossa vida pessoal também, familiar, mas, como tudo, essa coisa vai se transformar, vai se tornar uma outra e assim a vida vai caminhando, né? Então é importante que a gente tenha uma visão de longo prazo que todos possam perseguir, né? Esse é um conceito interessante que eu trouxe para vocês. Sempre quando a gente for pensar nessa dualidade presente versus futuro. Então a gente tem muitas vezes aí esse conceito de antifragilidade. A gente tem algo que é frágil, e muitas vezes a gente tem a tendência a pensar que o contrário de frágil é robusto, mas também existem coisas que são antifrágeis e acho que isso é o que a gente tem que buscar ser nas nossas operações. O antifrágil é aquele que não está só apto a sustentar um momento de tensão, passar por ele e atravessar sem danos. Mas o antifrágil é aquele que tem a capacidade de, num momento de tensão, de fragilidade, aprender com aquilo e sair daquilo melhor do que ele era. Então, o antifrágil é um sistema que vai se transformando cada vez mais e vai se tornando ainda melhor após cada dificuldade. Eu acho que isso vários de vocês fazem no dia a dia de vocês, e é super importante quando a gente fala, então, de gestão de frota e indústria automobilística. A gente está falando de coisas que estão se transformando numa velocidade extrema. A gente tem praticamente aí uma revolução industrial acontecendo no nosso setor. Então, eu acho que é importante ter esse conceito em mente para, na medida do possível, aprender com a fragilidade do presente. Então, passada essa introdução, eu coloquei aqui alguns tópicos para que a gente possa falar um pouquinho sobre o futuro, né? E aí eu deixo aqui algumas tendências para vocês, para que vocês possam refletir sobre elas. É o caminho que eu entendo que a indústria está apontando, é um caminho praticamente sem volta, e eu acho que se todos vocês puderem refletir como vocês conseguem introduzir esses conceitos na maior velocidade possível, com certeza vocês saem na frente, né? Então, o primeiro deles é o que já é super falado, eletrificação. Eletrificação é um movimento sem volta no mundo, né? Muito ditado pelos países europeus, regras de emissões que começaram lá atrás, que são impossíveis de serem cumpridas sem algum tipo de eletrificação nas frotas, e já chegando ao ponto de proibição de comercialização futura de veículos que sejam a combustão. Datas de 2030, 2040, dependendo do país. No Brasil ainda pouco se fala sobre isso, mas para diversas das empresas que vocês representam, esse é um tema, porque independente de uma legislação local talvez menos restritiva, a gente muitas vezes em companhias que têm sua matriz em outros países, a gente tem que seguir alguns padrões globais, né, na gestão de frota. Então é o que eu coloco aqui, os impactos das ações de ESG na gestão da frota e como você pode aproveitar a eletrificação para embarcar mais rápido nesse mundo, né? É um produto que, feito uma boa gestão, você consegue ter um TCO sob controle, então vale muito a pena vocês pensarem em como acelerar esse movimento de eletrificação nas frotas de vocês. É algo que certamente veio para ficar, é uma tendência que não tem volta aí na minha opinião.
Eu acho que uma outra tendência que é importante hoje em dia é a conectividade, vai ficar cada vez mais importante para o futuro. Isso por dois aspectos. A gente tem, na gestão das frotas, todas as oportunidades que a conectividade te trazem de controle e de ganho de eficiência na frota, redução de TCO, pensamento de como você pode gerir a sua frota de maneira mais eficiente, com menos riscos e com mais eficiência de custos, mas também como um importantíssimo fator de serviço ao usuário. Então, explorando melhor as características de conectividade dos carros, a gente consegue com certeza entregar um serviço muito melhor para o nosso usuário, consegue aumentar a satisfação desse usuário e ter uma gestão de frota mais saudável e mais harmônica. Então, eu acho que também conectividade é outro tema que precisa ser super explorado quando a gente pensa em futuro. E, de novo, pensando como eu trago isso para a realidade nossa do Brasil e como eu posso diferenciar a minha frota, colocando mais desses elementos para que a gente possa apoiar os usuários e controlar a nossa frota com eficiência. E acho que a última das tendências que eu queria dizer para vocês, né, discutir um pouquinho, é em relação aos temas de segurança. E aí, eu como representante da Volvo não poderia ser diferente, né? Não poderia deixar de tocar num tema como esse, mas também como ser humano, com os princípios que eu acredito, eu acho que é super relevante eu falar sobre isso toda vez que eu tiver oportunidade. Então, segurança hoje continua sendo um dos principais temas. Quando a gente olha Brasil, não é diferente. Para vocês terem ideia, no mundo, segundo dados da OMS, a gente tem a perda de mais ou menos 1.200.000 vidas por ano em acidentes de trânsito. Só que no Brasil, o que a gente tem estatística direta são mais de 40.000 pessoas por ano. Então, é um tema super relevante que vocês, como gestores de frota, podem influenciar muito, escolhendo que tipo de equipamento vocês têm oferecendo aos seus usuários e também olhando quais são os principais fatores que hoje levam a acidentes e como é que vocês podem, de repente, conscientizar seus usuários, levando a uma gestão bem mais eficiente, reduzindo seu TCO, seu custo por acidentes e também tendo uma operação bem mais saudável. Hoje, quando a gente fala em segurança no trânsito, 95% dos acidentes tem um fator humano envolvido, né? Então, é o fator preponderante. E quando a gente olha para isso, o comportamento humano é a chave para que a gente possa conseguir diminuir esse problema que é gravíssimo, não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo. E aí eu cito aqui das pesquisas que a gente tem feito, quais são os 3 principais itens que envolvem comportamento humano que levam a riscos graves de segurança. O primeiro deles, excesso de velocidade. Então, a gente sabe aí como a própria conectividade pode ajudar a gente a ter um controle melhor dos usuários da frota e também como a gente pode, por meio da conscientização, conseguir deixar as pessoas com esse pensamento de que é importante cuidar da velocidade, é importante evitar os excessos, porque os riscos são altíssimos e os prejuízos podem ser irreversíveis, né, dependendo do acidente que você se envolva. Hoje, distração também é um tema extremamente relevante. O celular, infelizmente, é grande parte desse mundo onde a distração no trânsito acontece, principalmente pelas mensagens e coisas que você fica desviando o olhar da condução para olhar uma tela. Então, isso é outro ponto que também é muito relevante, que a gente tem que pensar. E o terceiro ponto que a gente sempre tem identificado nas nossas pesquisas é a intoxicação, né? Ou por álcool, ou por qualquer outro tipo de droga que o usuário esteja sujeito no momento da condução. Então, são 3 temas que são super relevantes para a gente ter um futuro mais seguro no trânsito.
É isso, então, a minha participação, o que eu queria deixar de mensagem para vocês, o que eu acredito de tendências para o futuro. Se a gente refletir e independente dos problemas de dia a dia, das incertezas que a gente vive no dia a dia, a gente conseguir levar esses temas em consideração e tentar aproximar cada vez mais a qualidade da nossa frota e da gestão da nossa frota do que existe de melhor no mundo, a gente com certeza vai ter uma gestão mais eficiente, com custos melhores, mais reconhecida e com usuários bem mais satisfeitos e felizes com isso. É isso então, pessoal, muito obrigado, apreciei demais a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Meu contato está aí nessa última tela para que vocês possam conversar comigo. Adoro debater esses temas, gosto muito de conversar com todos, então estou super à disposição para que a gente possa falar quando vocês quiserem. Muito obrigado, abraço e bom evento para todos.